Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Paiva para mais uma aula remota de geografia. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a Ásia, né? Se anteriormente nós estávamos falando dos aspectos físicos do continente asiático, né? É uma grande porção de terra. Agora nós vamos falar dos aspectos demográficos. Talvez seja onde a Ásia mais se caracterize e no meio dessa aula a gente vai entender um pouquinho por quê. Então dá uma pausa aí no vídeo aí, procure na página 159, Ásia, aspectos demográficos. Valor? Pausou? Voltou. Vamos lá então. Primeiro a gente tem que entender algumas coisas que caracterizam, né, a população asiática. De cara eu posso dizer para vocês que é a maior população continental do mundo, né? É o continente com o maior número de habitantes. E aí você tem alguns destaques, tipo China e Índia, né? Para cada 7 habitantes do mundo, um é chinês, outro é indiano, né? E quando a gente olha o contexto do continente, né? Para cada 7 habitantes do planeta, você tem 4,5 são asiáticos, tá? Em média, e o restante está distribuído no resto do planeta. Então é muita gente, tá? Em alguns momentos aqui do texto, aqui do livro, vão falar de formigueiros humanos. Isso acontece em vários locais, tá? Porém, muito embora o continente seja um continente muito populoso, tá? Ele não é muito povoado. Lembra desses conceitos? O que eu quero dizer com isso? Essa distribuição de gente, ela não está espalhada, né, uniformemente pelas terras. Ela está muito concentrada, tá? Ela está muito concentrada no litoral do Pacífico e ao sul do continente. Ao sul nós temos o continente, nós temos a Índia, né? Juntamente com o Paquistão, que em 2018 superou o Brasil, ocupando o 5º lugar em população mundial. E o Paquistão, né, ultrapassou o Brasil no ranking de população. Você tem a Índia, tá? Que é muito cheia de gente também, principalmente na parte sul. E você tem a China. E a população da China também ela é muito concentrada na costa do Pacífico, tá? Juntamente com outros países ali, né? Bangladesh, Indonésia e o próprio Japão, fazem com que essa costa do Pacífico, deltas de alguns rios, seja muito povoada. Outra característica da população demográfica, né, asiática, é sua diversidade étnica, tá? Diversidade cultural. São vários povos, várias línguas, e nem sempre eles conversam bem entre si. Muitas vezes você tem conflitos. Dentro da China você tem, por exemplo, os tibetanos, né, que embora pertençam à República da China, mas eles gostariam de ter mais autonomias por se sentirem diferentes. Eles têm cultura, religião e até língua diferentes e gostariam de uma autonomia, mas por questões naturais, né, a China não concede essa autonomia ao território do Tibete. O mesmo se acontece com Taiwan, que também é considerado, faz parte oficialmente do território chinês, né? Mas que é um território rebelde que busca sua autonomia. Alguns países tentam ajudar a reconhecer o Tibete. Recentemente, Hong Kong, né? Que já foi colônia inglesa, hoje pertence à China, eles também estão buscando autonomia, independência do território, devido à sua maneira
mais ocidental de vida, mais acostumado a um tipo de democracia mais ocidental, não se adaptou, tem dificuldade de se adaptarem ao estilo de vida oriental chinês de hoje em dia e buscam sua autonomia. Pelo continente, já na Índia, você tem a situação, por exemplo, política e religiosa, né? Onde você tem ali a situação das castas. O que seriam essas castas? Segundo a tradição religiosa, e por muito tempo, até lei de Estado, né? Você recebeu uma casta, né? Você tinha uma faixa. Enquanto aqui no Brasil as pessoas são divididas economicamente, classe A, classe B, classe C, mas se você ganhar dinheiro, você pode alçar de classe. Na Índia é diferente. Você tem você vem, né, com um dogma religioso de que você é determinada casta, você não ascende a uma casta, você vai permanecer ali naquela casta para sempre. Não importa o sucesso que você tenha a ter, você sempre vai ser aquela faixa da população. Isso faz com que você tenha os ricos, né? Não diferente do resto do mundo, os ricos cada vez mais ricos na Índia e os pobres cada vez mais pobres. Mas quando você coloca isso no contexto de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, é muita gente que vive na miséria nesse país asiático, tá? Chegando aqui, falando mais um pouquinho aqui, falamos aí tem uma tabelinha aí com os países, né, mais populosos do mundo, e é fácil notar que a maioria, isso na página 161, a maioria está no continente asiático. Primeiro e segundo são Índia, quarto e quinto Indonésia e Paquistão, né? Aí você tem oitavo Bangladesh e nono a Rússia, todos países asiáticos, tá? Deixa eu ver mais aqui que nós podemos falar. Assim, o controle demográfico. É muita gente, né? Então, na China, na década de 70, o governo chinês, com política de Estado, fez a política do filho único, onde cada casal só poderia ter um filho, tá? E o que aconteceu? Em 2013, eles viram a população deles envelhecer enormemente, tá? E aí eles cancelaram essa política do filho único. Hoje os casais podem ter mais filhos. Junto a isso, você tem uma tradição onde na China você não tem, por exemplo, aposentadoria. Quem toma conta dos pais são os filhos homens, né? Então você tem na China, além de uma população envelhecida, uma população majoritariamente formada por homens, tá? E isso gerou certa distorção, tá, populacional. E gera ainda crises sociais. É muito comum relatos de homens chineses saírem da China para tentarem casar com outras mulheres de outros países. Por isso que a população chinesa sai dali do país. Porque a verdade é que falta população feminina para formar casais dentro do território chinês. E outras tantas histórias que, devido ao tempo, a gente não vai poder contar aqui, mas se um dia você quiser saber, você passa o telefone para mim, a gente conversa aqui um pouquinho e fala sobre isso, tá? E isso acontece na China. Nos outros países, você já não tem esse controle. Então, a tendência é que esses outros países, em sua grande maioria países rurais, populações de baixa escolaridade, tenham cada vez mais filhos. E aí a população continental, né, da Ásia tende cada vez mais a aumentar, enquanto no resto do mundo, com exceção da África também, tem esse problema, ela tende a cair. Tá? Ásia e África são lugares onde a população, devido também à baixa escolaridade e à sua cultura, tendem a crescer demais. E o resto das Américas, né, e na Europa, essa população já está diminuindo. Que mais? Falando da diversidade, né? A população, 60% da população da Ásia é uma população rural. Então nós podemos dizer, apesar dos grandes centros, das grandes cidades, das megalópolis, é uma condição, é um continente majoritariamente rural, né? E daí também explica a grande quantidade de filhos, porque quem vive toda a população rural, né, ela tende a ter vários filhos para ajudar ali na colheita
no campo, tá bom? Gente, é isso aí, tá bom? Deem uma olhada aí no texto, dúvidas, eu estou aqui do outro lado para ajudar. E no mais é isso aí, tá? O professor tá meio enrolado hoje. Então vamos lá. Até a próxima aula. Dúvidas, estou aqui do outro lado. E é isso aí. Beijo, até a próxima, tá? Não deixe de fazer os exercícios. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5 no caderno e outros 5 para você responder no livro, tá bom? Beijo!